Ok, bom dia, boa tarde, boa noite, porque nossos ouvintes e assistentes, a gente não sabe a que horas vão ver esse nosso programa, e hoje nós temos uma presença super charmosa e super importante, que é a Yara Bernardi, que é vereadora em Sorocaba, pelo PT. Yara, você quer dizer oi para os nossos ouvintes? Olá, bom dia, Raquel. Eu não estou vendo mais a sua imagem, nem do Mauro, mas eu estou vendo a mim mesma. Tá tudo certo aí? Tá tudo certo aí. Yara, Bom dia a todos você... aqui da Rádio Madalena. Aham. Raquel, depois eu queria que você me explicasse um pouco, e eu agradeço a participação nesse programa, com relação ao Observatório da Mulher. É o nome do programa. Ver se eu faço alguma coisa parecida aqui na minha região. É o nome do programa Observatório da Mulher, que é, por acaso, a entidade na qual a entidade feminista a qual eu faço parte também. Ok? Agora sim estou te vendo. Tá bom. Ok. O Então, observatório, ele é de um espaço específico, a gente está mais. Raquel? Ele é A do estado gente, de São Paulo ou é observatório de uma região? olha, a gente está mais centrada em São Paulo, eu estou em Itapetininga, tem gente em outros estados também, Rio e Curitiba, me parece também, né? Então, nós estamos tentando ampliar, na verdade, em termos de dimensão, né? Eu estou na pista aqui já para ampliar na minha região. Oba! Yes! Que coisa boa! Então, tá ótimo. Escuta, Yara, você é vereadora por Sorocaba, né? Mas não é a primeira vez. Você quantas vezes foi vereadora? 5 Cinco? mandatos de vereadora. Aham. E E de você, da última deputada vez, federal, 3 mandatos. certo. Da última vez que eu te vi, você falou que era a vez mais complicada essa última gestão. Por que está complicado? Me conta. Conta para nós. Olha, eu fui a primeira vereadora de Sorocaba aqui com uma outra companheira na década de 80, quando foram as primeiras eleições que o PT participou. Eu me elegi em 83, fiquei 3 mandatos, né, até 96, a partir daí foi a época da ditadura militar. Nós estávamos nas luta pela anistia, eu fui do Comitê Brasileiro pela Anistia na seção Sorocaba, luta pelas diretas, tudo isso a gente estava agregado na época e lutando pelo fim da ditadura militar, a volta das eleições e tudo mais. A luta pela democracia no Brasil. Mas, mesmo assim, eu digo que hoje, numa Câmara Municipal, no caso de Sorocaba, que eu tenho maioria bolsonarista, o clima é muito pior do que o tratamento, inclusive pessoal, a questão do respeito. Eu tenho visto até essas questões assim acompanhado, porque eu faço parte de grupos de vereadoras no Brasil todo. Nós elegemos muitas vereadoras negras, elegemos muitas vereadoras trans em coletivos e coletivas, e eu vejo ataques assim seríssimos às vereadoras, a mim também aqui, e a outra vereadora do PSOL. A gente fica praticamente isolada, só não me isolam mais porque não tem capacidade para tanto, né? Eu tenho um pouquinho de experiência para poder fazer esse enfrentamento e faço. Agora, os ataques são pesados, a grosseria no tratamento, os temas, uma discussão política baixa, rala, então, e até falta de poder dialogar, porque eu posso dialogar com a direita, eu não dialogava com a direita no Congresso Nacional para poder aprovar projetos, para poder discutir com as outras deputadas. Eu fui coordenadora da bancada feminina no Congresso há vários anos. E tinha que discutir com todas, que cada uma com a sua origem, cada uma com seu partido. Mas hoje, na Câmara Municipal, o clima, assim, para mim, ele não é animador. Eu sempre fui trabalhar e sempre tive uma capacidade de trabalho que muitas vezes supera tudo isso. Tenho. Isso eu reconheço. Agora, os vereadores hoje, eles desconhecem o parlamento, as regras,
detestam audiências públicas, uma parte deles, né? Detestam conselhos, detestam a democracia, resumindo, né? Mas o tratamento nós duas, somos duas vereadoras só na Câmara, eu e a vereadora Fernanda do PSOL, é muito ruim, muito pesado. Uhum. Duas vereadoras só na Câmara, não é? Você falou. Você e a Duas Fernanda. vereadoras. Uhum. Raquel, e essas questões que depois até eu queria discutir com vocês, da possibilidade de nós termos dados e poder trabalhar com o observatório também. Sempre pinta essa discussão. Sorocaba é uma cidade hoje com 700 mil habitantes, 376 anos. Como assim? Sabe quantas mulheres foram eleitas aqui para vereadoras? Eu talvez ache que tem, que legal, que legal. Eu tenho 5 mandatos. Fui, voltei, deputada, e voltei para cá. 8 mulheres foram eleitas na cidade de Sorocaba. 8! Então, pense um pouco. A minha discussão hoje, até participando hoje de uma coletiva aqui na região, como a nossa deputada também aqui na cidade de Itapetininga, eu não gostaria mais de trabalhar sozinha. Aliás, nos meus mandatos de deputada, a vida inteira eu incentivei a participação feminina. Quando deputada federal, eu fiz cartilha, briguei pelo cumprimento das cotas, mas as mulheres, eu acho que nós temos que ter um estudo bem aprofundado. Ficam assim, mulher não vota em mulher. Não é para simplificar essa questão. Simples assim, mulher não vota em mulher. Vocês são maioria e não elegem. E o machismo dos partidos? E os partidos que têm dono? E os partidos que têm, como é que se diz? As mulheres são simplesmente, isso não é novidade para ninguém, usadas nas eleições para eleger aquele que já está determinado, para completar a chapa, para arrecadação de recursos da cota feminina dos recursos que vem para as candidaturas femininas hoje, que tem um mínimo de prioridade. Foi tudo luta nossa isso. Tudo luta do Congresso, luta das feministas, das entidades, você sabe. Então, a questão é muito séria. Como é que a gente aprofunda isso? Quando eu fiz cartilhas, e a Calu vai passar por essa experiência em Itapetininga também, numa candidatura coletiva de homens e mulheres, a que eu participo hoje, estamos organizando, elas são 10 mulheres aqui da nossa região, é uma candidatura regional, é uma candidatura, tem o cunho feminista, sim, mas, novamente, nós temos representação na região, porque aqui hoje nós só temos deputados de direita. E com essa perspectiva da reconstrução do Brasil, com o presidente Lula, com o Haddad em São Paulo, nós não temos deputados aqui desse governo na região, seria um crime, entendeu? Porque eu quando deputada federal, pude fazer muita coisa pela região, e vim aqui até da região de Araçariguama, que era mas a gente trabalhava no Brasil inteiro e em São Paulo inteiro, mas com a prioridade aqui de São Roque, Araçariguama, até a divisa com o Paraná, Itapeva, Itapetininga, toda aquela região. Então, diríamos assim, eu não pensei a região cobrou, você é a pessoa mais conhecida, você tem trabalho feito, você tem reconhecimento e assim por diante, você tem que ser a nossa candidata. Eu não me via mais fazendo isso sozinha. Andando aí pelas estradas poeirentas da Galileia, andando aí pregando e pedindo voto. Não. No caso da coletiva, essas mulheres todas têm que crescer junto com... Eu tenho experiência, eu tenho reconhecimento, já fui deputada, como não usar disto para a projeção de outras mulheres? Então, são mulheres que estão como co-deputadas comigo, e fiquei muito contente do Tribunal Eleitoral reconhecer candidaturas coletivas, né? E nós vamos avançando. Eu acho que é um grande lance, a coisa mais bacana que eu vi em termos eleitorais dos últimos anos, as candidaturas coletivas, como a da Calu e de Itapetininga, e que todas essas mulheres se provam junto comigo.
Os mandatos são muito personalistas, Raquel. A gente vê o deputado parece que ele foi ungido com uma sabedoria Não é assim. Eu tenho companheiras que são muito mais conhecedoras de determinados temas do que eu. Vai falar da questão da igualdade racial, a outra é ligada à área da saúde, a outra é ligada à área da mobilidade, da agricultura familiar. Então, são coisas... A outra é sindicalista da CUT. Então, são companheiras aqui em Sorocaba, e região 10 mulheres, que só acrescentam. Eu acho que a nossa unidade só nos faz crescer como a Calu em Itapetininga também. Eu dizia para você, como deputada, eu fiz cartilhas na época que saíram as cotas. Eu discuto esse tema desde que a Marta foi lá para a conferência de Beijing, em 95, quando se discutiu a questão da participação da mulher nos espaços de poder. O que os países fariam naquela época, a discussão mundial aí, dos que participaram dessa conferência, o que os países fariam em termos de leis, políticas públicas, propostas, ações, para que as mulheres também chegassem aos espaços de poder. Mas eu vi que aqui no Brasil isso nunca introjetou de fato nos partidos. Nunca. Porque outros países que fizeram, por exemplo, o sistema de lista, a participação feminina mudou de uma eleição para outra. Nós aqui estamos debatendo isso com ações práticas de cotas desde 96 e nada de conseguir espaço. Isso não está ainda introjetado na cultura dos partidos políticos, que a maioria é só sigla, não presta para coisa nenhuma, que nem você conhece todas, nem eu. Não tem partido, não tem nenhuma ideologia, programa, projeto para país. Sempre digo aqui para os colegas vereadores, partido político não veio para eleger vereador, gente. Partido político veio para governar. Se é para governar, tem que ter programa, tem que ter projeto, tem que ter proposta para o país. E isso hoje parece uma coisa esquecida. Mudam de partido como... estou procurando um partido. Como assim? Os partidos estão procurando determinado candidato. Quer dizer, ele não tem ideologia nenhuma, né? A sigla mais cômoda e mais prática para aquele cidadão. E as mulheres, eu fiz cartilhas, distribuí aí para a região inteirinha, para todos os espaços que eu ia, de como participar da política, falando da minha experiência de vereadora. Porque o cargo mais fácil e acessível para elas hoje é o de vereadora. Muitas vezes o conhecimento na cidade, a projeção, o trabalho que essa mulher faz, uma cidade pequena ou maior, ajuda que ela comece como vereadora, como eu comecei. Eu era sindicalista da PUESP, tinha uma projeção na cidade, era conhecida na minha região, no meu bairro, a minha família, então isso me ajudou a eleição de 83. As greves que eu participei, a projeção na cidade, fundadora do PT. Depois eu quis passar essa experiência como deputada para outras mulheres, botei na cartilha, até o jeito de se vestir, como você deveria se comportar, como é que você deveria abordar as pessoas, essas coisas práticas, quer se eleger? Então, como é que pede voto? Como é que eu consigo voto? Tudo isso. Bom, e que eu aprendi, inclusive, com outras mulheres. Aí eu vi que depois foi um fracasso total, porque as mulheres se animaram, elas foram para as eleições, foram participar das eleições, levaram a maior mentira, falando claro, porque os partidos estavam lá, na maior parte das vezes, só para utilizá-las, né? Elas não tinham experiência, elas não tinham dinheiro, os partidos não ensinavam nada, e elas serviram muitas vezes, isso foi uma experiência decepcionante, elas serviram para eleger homens. Então, vi que houve até uma retração nas candidaturas femininas na eleição seguinte. Porque você faz a lei, os partidos não estão preparados, não estão, de fato, sensibilizados com a causa feminina, e para eles não... Essa questão de você ter... Para mim, não existe democracia sem participação feminina. Não consigo mais entender isso hoje. Se houver alguma revolução... 52% da população, não é? E se houver alguma mudança significativa, Raquel, neste mundo, vai ser pelas mulheres. Sim. No mundo, vai ser pelas mulheres. Sim.
Perfeito. E me conta, algum projeto no qual você se envolveu ou que você apresentou enquanto vereadora ou enquanto deputada? Ou com relação ao qual você se posicionou? A minha assessoria fala, você atira para todo lado. Mas eu tive experiência de vereadora, que é uma aprendizagem. Como deputada federal, você faz parte de comissões de trabalho, eu sempre participei da... Eu tinha trabalho como vereadora de moradia, da educação, das mulheres. Eu fui autora da primeira casa-abrigo do interior de São Paulo. Opa. No governo Montoro se criou o Conselho da Condição Feminina, e nós criamos o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, que é o primeiro do interior paulista. Fiz parte dessa fundação em Sorocaba. Apresentei uma lei criando a Casa Abrigo, acho que foi a primeira do interior paulista, que funciona até hoje, para mulheres vítimas de violência. Educação, participava do movimento de favelas, levei essa experiência para a Câmara Federal. Lá eu participava das comissões de trabalho nessas áreas. Como eu disse para você, coordenei a bancada feminina, participava das discussões de moradia, de educação. Aí, quando minhas comissões não estavam trabalhando e as outras estavam, eu ia sentar lá nas outras comissões para aprender. Então, eu sentava lá de Relações Exteriores para aprender. Depois eu ia na Comissão de Saúde, não era minha comissão, mas eu vou lá para ver o que eles estão debatendo. Perfeito. Então, foi de uma aprendizagem fantástica o Congresso Nacional, para quem quer trabalhar, né, Raquel? Claro. Para quem quer aprender, para quem quer trabalhar. Para quem não quer, você chega às 5 da tarde e vota os projetos que o líder mandou e acabou o seu trabalho. Não é bem assim. Então, eu me envolvi. Veja só uma questão prática, assim, engraçada. Quando eu me elegi, os deputados não tinham gabinete, então um deputado passava o gabinete para outro. A Marta Suplicy me passou o gabinete dela. E o gabinete dela já era uma referência na causa LGBTQI+. Naquela época não era LGBTQI+, era LGBT. Então, eu continuei a luta, o gabinete continuou como referência, e eu continuei a luta, a organização, discutia a questão da homofobia, várias entidades me procuravam, até que se formou a BGLT, eu falei, cada um veio aqui com uma proposta que acho que é uma prioridade, um que era o casamento entre pessoas do mesmo sexo, outro dizia que não era isso, que a homofobia, que a violência era a prioridade. Eu falei, vocês, por favor, vocês decidam qual é a nossa luta prioritária. Formou-se a BGLT e foi a homofobia. E hoje se fala de homofobia, transfobia, lesbofobia, e antes também não tinha esses termos. Construímos a lei da homofobia que o Supremo Tribunal reconheceu depois. Construímos. Foi a primeira legislação apresentada que tramitou no Congresso, e eu nunca falei nada, nunca fiz nada sozinha lá. Sempre quando eu ia defender um determinado tema, e você participou de toda a luta feminista, eu aprovei 4 ou 5 leis da causa feminista, mas com as entidades. Porque o deputado constrói uma lei e o Congresso vai achar bonito se não tiver pressão, se não tiver construção, diálogo, pressão externa. As leis nem tramitam, pode apresentar quantas você quiser. E então eu comecei a trabalhar com essa questão da homofobia, que depois foi aprovada na Câmara por unanimidade em 2006 e paralisado no Senado para sempre. Até hoje, o Congresso não votou uma lei nesses termos. Né? Quem decidiu essas coisas depois foi o Supremo Tribunal Federal, em reconhecimento de que esse segmento da sociedade estava sendo prejudicado por não ter uma lei específica que os defendesse com relação à violência transfóbica, homofóbica, lesbofóbica e tudo mais. E o Supremo Tribunal reconheceu que a nossa lei estava corretíssima. Fiquei tão contente com esse reconhecimento, porque acho que era o Celso de Mello, né? Ele inúmeras vezes citou a nossa lei. Né? Citou a nossa lei, que foi aprovada por unanimidade, os líderes todos aprovaram. Depois, no Senado, as forças conservadoras da Igreja Católica Evangélica disseram que aquele era
Era a lei que destruiu a família brasileira. Opa! Você lembra disso, né? Dessa campanha. Lembro sim. O pastor Silas Malafaia falava daqueles programas que ele tinha de madrugada que o diabo era loiro e morava em Sorocaba. O Sou eu. louco! Isso, a minha lei, que ninguém explicava o que era, ia destruir. A discussão era esse, não pode discriminar a pessoa pela sua orientação sexual, não pode, então não pode fazer cura, não pode fazer tudo que era os horrores que se fazia antes, né? Seja até na área da psicologia, cura, os pastores faziam, como é que a gente chama lá? Descarrego, sei lá o nome que eles davam para curar a pessoa e discriminavam, esses horrores que aconteciam. Não, é só isso que vai ser. Se vocês não fizerem isso, ninguém vai fechar igreja nenhuma neste país, porque está na Constituição que Mas eles julgaram que aquela lei unificava todos os movimentos conservadores das igrejas e é esta lei que nós vamos focar. E nas igrejas era assim, o PL 122 vai destruir a família brasileira. Então, essa lei unificou os movimentos conservadores religiosos. Eu trabalhei nesses temas, que depois houve o reconhecimento, trabalhei na questão da mulher, a lei que tipificou violência doméstica dentro do Código Penal, que não existia, é de minha autoria. A lei que criminalizou, quando eu falo minha autoria, o conjunto da obra do movimento feminista. Certo. A lei que tipificou o que é assédio sexual no Brasil. Não tinha. Era engraçado porque as empresas estrangeiras que vinham para cá, as multinacionais, elas tinham regras claríssimas sobre assédio e comportamento dentro das empresas. E no Brasil não tinha nada. Sim. Eu lembro quando aprovamos essa lei, eu fui no programa do Jô Soares explicar o que era isso. Mas e o comportamento expansivo, aberto do brasileiro? Se eu botar a mão no bolso, a mão no ombro de uma mulher, ela vai dizer que eu estou assediando? Eu falei, não, meu amigo, não é bem assim. Nós colocamos na lei muito claramente a questão da hierarquia, da superioridade, daquele que tem ascensão sobre ela e pode obrigar uma mulher. E a maior parte do assédio acontece no campo do trabalho, né? No campo do trabalho. Isso. Tem hierarquia, tem superioridade, tem possibilidade de obter favores sexuais pressionando a mulher das mais variadas formas, impedir de ascender na carreira, demissão, pressão e tudo mais. Então, a lei passou e hoje está aí para ser utilizada pelas mulheres, é uma defesa. Hoje o tema do assédio percorre o mundo, né? Percorre o mundo e parece que o Sindicato dos Bancários também vai discuti-lo muito amplamente, né? Recentemente saiu uma pesquisa do Instituto Locomotiva que abordava a violência contra as mulheres, de modo geral, e especificamente o assédio no trabalho. E diz que a maior parte das mulheres acaba ou não denunciando, ou tendo observado que nada acontecia com o agressor, elas acabam não falando disso e, eventualmente, uma porcentagem bastante razoável acaba pedindo demissão do trabalho para sair, né? Lamentável, né? Realmente precisava, de uma certa maneira, implementar mais e dar a conhecer mais essa lei do assédio no trabalho, enfim, dar palestra nas empresas, enfim, tem que fazer vigorar, certo? Até porque esses casos que aconteceram com artistas de cinema, artistas da Globo, trouxe o tema para a pauta, né? Trouxe o tema para a pauta. Tá certo. Eu me lembro na época, eu percorri esse Brasil falando dessa lei que chamou muita atenção, e eu percebi que não tem, para mulher não tem assédio, não tem idade, não tem bonita, não tem feia, sabe? Tem para todas. O assédio é para todas. Faz pesquisa e pergunta, você nunca foi assediada? Que nunca foi assediada. Eu escutava depoimentos assim, que até a nossa ideia, assim, mulher de idade
No caso dos bancários, os sindicatos bancários foi de uma grande força na aprovação desta lei, colocando os exemplos. As meninas novas, estagiárias que vão trabalhar em bancos, era o alvo preferido, sabe? E hoje eu vi exemplos de depoimentos de bancárias que elas têm que ter produção, conseguir coisas, né? Eu vi o depoimento de uma recomendação, põe aí uma blusa degotada e vai trabalhar, né? É isso mesmo. Aumentaram as metas e aí os gerentes pedem para caprichar no decote para poder alcançar a meta, né? Vai falar isso para a filha dele, para a mulher dele, para a mãe dele, não é? Não é? Exatamente. Paciência. Exatamente. Outra lei que demorou para... Não são só as bancárias. Não são só as bancárias. Não. As jornalistas chegaram a denunciar, inclusive o Bolsonaro, em termos de discriminação na ONU, né? Chegaram até a ONU para denunciá-lo, porque, na verdade, elas estão super maltratadas, né? Baixou a maioria das jornalistas são mulheres mais jovens e, em vez de a gente comemorar o fato, porque a gente achou que então incluiria novas pautas do nosso interesse, na verdade o que aconteceu imediatamente foi baixar o salário da categoria, né? Terrível. Terrível, categoria de professores que eu faço parte, quase você fala categoria de professoras, quanto mais feminino o público, a categoria, mais o salário diminui, como diz o povo. Perfeito. Agora, me conte uma coisa, está na moda, ou está na moda não, denunciar hoje o assédio contra as mulheres que estão na política, né? Eu fiz uma pesquisa para a Fundação Perseu Abramo e acabei de acabar o relatório que vai ser quantificado, então eu não tenho exatamente o número, mas as mulheres dizem que isso acontece porque nós somos uma minoria no ambiente político. O que a gente pode fazer para aumentar a presença das mulheres no ambiente político? Esse é um tema que me preocupa demais. Onde tem um espaço, eu pergunto. Porque, olha, você estava perguntando no que eu participei mais lá. Eu participei da comissão especial da Lei Maria da Penha. Sim. E a bagunça que foi na época, a rejeição do judiciário de ter uma lei específica, a Constituição garante direito para todos iguais, por que tem que ter uma lei específica para a mulher? Porque tem uma violência específica contra a mulher, pelo fato dela ser mulher. Claro. Dá para entender? Vai conseguir? Feminicídio, o inferno que fizeram na cabeça da Dilma quando ela aprovou a lei do feminicídio, né? As mulheres morrem porque são mulheres, né? E isso que eu falei para você do começo, né? Os partidos hoje não estão absolutamente, não introjetou neles que a questão da democracia, de fato, tem que ter participação feminina. Uhum. Não abriram espaços, não criaram mecanismos, formação. Hoje tem o financiamento, acho que isso facilita, tanto para negros, né? Facilita muito mais a participação feminina. Mas eu vi exemplo de outros países, como eu disse, o partido, de fato, a legislação eleitoral, e nós precisamos de uma nova legislação eleitoral, né? Pelo amor de Deus, uma reforma eleitoral. Se você implanta o sistema de listas, acabou. Nomes femininos alternados com masculinos, uma proporção dentro de uma chapa de lista. Este modelo hoje ele continua sendo excludente, mesmo que se me mande dinheiro. Muitas vezes o dinheiro é manipulado pelo cacique do partido. Então, e fica sempre essa questão, Raquel, sempre tem mulher não vota em mulher por quê? Será que mulher não vota em mulher? Minha vida inteira eu trabalhei pela essa questão feminista. E será que mulher não vota em mulher? Ou as mulheres não têm oportunidade dentro dos partidos? Ou as mulheres sofrem tanta essa rejeição, assédio, falta de oportunidades, falta de apoio que elas se retraem? Eu vi isso na prática. Uma eleição que eu
a gente, o Brasil todo falou que as mulheres deveriam participar, e depois como elas se retraíram, porque aí elas viram o que é uma campanha eleitoral. Elas viram o que é um partido político, um partido de caciques, onde os homens mandam, muitas foram usadas, e aí se retraíram, tá? Aí, ainda tem o sentimento, e eu via ter isso até em associação de bairro, as que mais se desempenhavam, as que mais trabalhavam eram as mulheres, quando era para eleger o presidente de uma associação de moradores, acho que a mulher, o fulano é melhor, ele vai poder ir falar com o prefeito, como se as mulheres não tivessem essa presença, essa autoridade para isso. Então, no Congresso, as leis que eu consegui aprovar foi porque nós tínhamos entidades trabalhando, porque a bancada feminina ainda hoje é ridícula perante a sociedade brasileira na Câmara Federal. Aumentou um pouquinho, mas as leis que dizem respeito às mulheres brasileiras, elas passam, e você sabe disso, mas quem nos acompanha aqui, eu não sei se sabe, é porque a bancada feminina se mobiliza no mês de março, e o Congresso, o mundo inteiro debatendo a causa feminista, a causa das mulheres, aprovam leis. As leis que eu consegui aprovar foi porque havia movimento feminista, havia cobrança, havia mobilização, e foi no mês de março. Outra que eu consegui aprovar de minha autoria, e outras que vieram para as mulheres, foi a que o Ministério Público Federal batizou da Lei do Minuto Seguinte. O que você faz depois de um abuso e de um estupro? Essa lei ficou tantos anos parada no Congresso e que colocou dentro das regras do SUS como atender as vítimas de violência sexual, sejam crianças, meninos, meninas, mulheres adultas, homens. O que você faz? Qual a entidade que você procura? Quais são as obrigações, seja da rede de saúde, da rede de segurança? A lei do minuto seguinte foi uma outra, porque o Ministério Público Federal adotou a lei, deu esse nome, a lei do minuto seguinte, para chamar atenção. Muitos órgãos de imprensa fizeram a propaganda de graça na TV, em revistas, para levantar assim ainda o número tão expressivo de estupros que nós temos no Brasil, de abusos e estupros dentro do Brasil, que é uma coisa assim assustadora, né? Deixa eu me lembrar outra legislação, a Lei da Mulher Honesta. Ficou batizada como a Lei da Mulher Honesta, porque isso foi em 2003. Ainda no Código Penal brasileiro, nós tínhamos diferenciações discriminatórias contra as mulheres, assim, pesadas, né? Legislação que protegia só as mulheres consideradas honestas. Pense um pouco. Pense um pouco. Alguém pergunta que a lei vai defender um cidadão, não pergunta se ele é honesto ou se ele não é, mas as mulheres tinham legislações claras no Código Penal de que aquilo era para as moças e mulheres consideradas honestas, que lá na década de 40, acho que era claro para os legisladores quem que era honesta e quem não era. As mulheres de família, as que não eram de família, as que tinham marido, as que não eram desquitadas, né? Ou não eram largadas do marido, como se dizia, né? Então, agora voltando a essa história, o que você pode me dizer, Raquel, dessa questão? Mulher vota e mulher ou não vota? Ou é a gente que não consegue chegar... Você tem tanta experiência quanto eu, não fique aí perguntando só as coisas para mim, não, viu? Você pode me ensinar muito ainda. O que você já deduziu dessa história? Mulher vota e mulher ou não vota? Olha, normalmente as mulheres são a maioria entre o público que permanece indeciso até a reta final da eleição, né? Elas tendem a ser majoritárias. E elas querem olhar no olho de quem está falando, né? E sentir que ele está contando a verdade sobre o que ele vai fazer, ele ou ela vai fazer, né? A novidade este ano, com a pesquisa da Fundação Perseu Abramo, é que as mulheres acham também que deveria haver uma série de leis favoráveis à igualdade das mulheres, entre homens e mulheres, e que elas se sensibilizariam em função disso, né? A gente vai fazer a quantitativa ainda no mês de fevereiro, né? E daqui a pouco a gente vai ter a proporção, enfim, essa proporção. Ai, que legal, né? Uma pesquisa como essa.
Então, foi O pesquisa salário, por exemplo? O salário é um Oi? exemplo, né? Salário igual para trabalho igual. A questão de quando a mulher fica com medo de anunciar que está grávida, porque acha que vai ser demitida. E quando o E homem vai diz que mesmo? vai ter um filho, maravilha, ele é machão, que coisa boa, né? Enfim, e nós temos cada vez mais mulheres chefes de família, ou que sustentam sozinhas, né? De alguma maneira, os filhos também, e elas acusam que, na verdade, a quantidade de empregos disponíveis para uma mulher com filhos é muito menor, é bem menor. Ainda mais em tempos de pandemia, quando, na verdade, o emprego, de um modo geral, tem diminuído e, enfim. Então, eu acho que a novidade este ano é isso. As mulheres estão achando que deveria também ter leis, também, mas não só, obviamente, mas também ter leis que favoreçam a igualdade entre homens e mulheres. Nas mais variadas áreas. Isso, nas mais variadas áreas. Bom, eu fiz isso a vida inteira, viu, Raquel? Você precisa Trabalhei a vida divulgar isso, talvez, né? Divulgar inteira. mais. Olha, por exemplo, uma outra questão que aparece agora, que é chamado a questão da rede de saúde, as unidades básicas de saúde fornecerem o absorvente feminino. Se, por exemplo, uma unidade básica de saúde pode fornecer a fralda geriátrica, que é uma questão de higiene e saúde, porque não fornecer o absorvente feminino? Se distribui de graça a camisinha, a pílula do dia seguinte, por que não reconhecer a questão do absorvente? Eu sou educadora, e agora ainda se coloca, no tempo de pandemia, desemprego, falta de dinheiro, as meninas faltarem das aulas porque elas não conseguem comprar absorvente, e isso é um custo mesmo. O presidente Bolsonaro não reconheceu, né? Foi apresentada essa legislação lá pela bancada feminina, ele vetou, foi aprovada no Congresso da distribuição gratuita nas unidades básicas de saúde dos absorventes e nas escolas também. Eu fiz lei aqui também, apresentei essa legislação, que ela percorreu o Brasil, né? Porque a pesquisa mostrou, sim, que muitas meninas faltando das aulas regularmente todo mês porque não tinham dinheiro para comprar absorvente, uma coisa horrorosa. Se isso não é uma diferenciação, então, pode perder prova, perde estudo, que isso? O presidente vetou, não estava sensível, o Congresso acho que estava votando ontem a possibilidade de derrubar o veto com relação a essa legislação. Então, a gente vê a diferenciação, Raquel, nas coisas mais básicas, né? Eu não poder comprar um absorvente? Fale para mim se as coisas não são diferentes para as mulheres. E a Damares, que é ministra da Mulher e dos Direitos Humanos, ela apoiou a decisão do Bolsonaro, né? De que não tinha recurso para distribuir absorventes íntimos, etc, etc. E ela, inclusive, parece que o movimento feminista está começando a criticar esse número 100, porque ela também está lançando esse projeto que diz que se os pais não quiserem vacinar a criança, eles não são obrigados a fazê-lo. E se por acaso a criança for exigido um atestado de vacinação com relação às crianças, por exemplo, na volta às aulas, ligue para 100 e denuncie. Então, o movimento feminista está começando a criticar também essa questão, né? Gente, tá uma loucura, né? Criticar, Raquel, tem que mandar prender. Tem que colocar ferros essa senhora, pelo amor de Deus, né? Essa é uma das insanidades que a gente escuta dessa senhora. Ontem mesmo eu estava ouvindo um caso aqui de um diretor de escola do Instituto Federal de Sorocaba, que exigindo, como o Instituto Federal resolveu que os alunos voltam às aulas só com a vacina, chamaram a polícia, abriram o boletim de ocorrência contra o diretor da escola.
né? Porque um aluno chamou o pai era militar, e chamou a polícia e não entrou. A regra é essa, faça o que quiser, mas não vai entrar o aluno que não tomou vacina, do ensino médio. Tá? Imagine com relação às crianças, que a vacinação, com toda essa campanha contra, está muito baixa ainda, sabe? Está muito baixa, porque o Bolsonaro acha que morreram poucas crianças, né? Foram só um pouquinho de crianças. Aqui nós estamos tendo aqui com essa nova variante crianças pequenas que estão se contaminando, crianças que morreram. Hoje tem no nosso noticiário aqui em Sorocaba criança de 3 anos que faleceu de Covid. Puxa vida. Né? Que tristeza. Bom, mudando de assunto, você falou da candidatura coletiva da Calu, e você também não está pensando numa candidatura coletiva, Yara? Claro que eu estou pensando na candidatura coletiva. Inclusive parceria com ela, porque eu saio para a federal numa coletiva e ela sai numa coletiva para estadual, e nós vamos ser parceiras. E quero demais parceria feminina, a gente mudar esse quadro. Uma candidatura coletiva para que todas cresçam juntas, né? Elas serão deputadas, mas eu quero ser vereadora depois, por favor. Eu quero ser candidata a prefeita, por favor. Quero ser candidata a senadora. Suba, cresçamos e façamos diferença num espaço tão importante que é o espaço do legislativo, né? Com a presença feminina, fazendo leis, trazendo a cara feminina para dentro de um parlamento, né? Não consigo entender democracia, Congresso Nacional Brasileiro, ainda com esse número mínimo, Senado e Câmara, esse número mínimo de mulheres. É evidente que o ambiente é masculino. Aprendi isso logo. Ele é bruto. O deputado quer falar, sai lá do fundo para chegar no microfone na frente, ele vai, derrubando o que tem pela frente para chegar lá. Eles brigam, eles trocam soco. É um ambiente bruto, masculino, e que a mulher tem que se posicionar, fazer a sua presença lá, entendeu? E a bancada feminina trabalhando junto consegue algumas coisas. Eu vejo que essa questão para as mulheres também, a questão da educação. Hoje nós temos aí um número muito grande, Raquel, inclusive numa audiência pública que foi feita online com a professora Bebel, que é deputada e presidenta da PUESP, do número de jovens que abandonaram a escola no ensino médio. Falou-se de um número aproximado, assim, no levantamento, mais de 300 mil jovens no estado de São Paulo que não estudam nem trabalham, ou estão nos trabalhos mais precários possíveis. O que futuro é esse, meu Deus? Foi instituído também pelo governo Dória aqui uma escola de tempo integral, que tem 2 períodos, um de manhã e o outro que começa no meio da tarde e termina à noite, que está excluindo muito jovem de estudar, que não combina nem o trabalho da manhã e nem com o trabalho que ele poderia fazer à tarde ou durante o dia. Fechando o ensino noturno, fechando o EJA. Isso prejudica muitas mulheres também. Eu tenho discutido nos grupos que estão debatendo os programas de governo, tanto em nível nacional, como aqui para o Haddad, em São Paulo, que vai disputar o governo do Estado, esta questão da busca ativa dos jovens de novo para a escola, que tenham pelo menos o ensino médio. A partir daí, um ensino médio que seja profissionalizante, pensando numa coisa mais avançada. Se nós temos os jovens que entram numa universidade pública, têm o auxílio estudantil, mesmo sendo público e gratuito, eles não conseguem se manter na universidade, precisam de moradia, alimentação, transporte. Por que não no ensino médio, de novo, também nós temos o auxílio estudantil para os alunos permanecerem no ensino médio e não saírem para empregos mais precários do mundo? As meninas que têm que cuidar da casa, as meninas que têm a gravidez na adolescência ainda, que precisam manter a família. Então, o auxílio estudantil, tudo isso influencia nisso que nós estamos conversando aqui. A educação, para mim, sempre foi um ponto importantíssimo no meu trabalho parlamentar.
Eu fui relatora do Fundeb. Nós criamos o fundo que financia a educação básica para todos os brasileiros, que quase o Bolsonaro conseguiu. O Congresso se sensibilizou e não deixou retirar como um direito na Constituição de ter um fundo que financia a educação básica para todos os brasileiros, desde a creche até o ensino médio. Então, para as meninas, extremamente importante também a questão da educação, a profissionalizante. Trabalhando a vida inteira com o tema da violência contra a mulher, a gente vê, se ela não tiver uma maneira de se manter, de sustento, ela não sai da situação de violência. Não sai, ela e os filhos. Não consegue. Com certeza. Mauro, você que entrou, você quer perguntar alguma coisa para a Yara, por favor? Deixamos o Mauro quieto lá e nada disso. Não deixamos também, não demos espaço, né, Raquel? Quase que não damos. Mas diga lá, Mauro, liga teu microfone. Só um comentário, né? Da questão da mulher votando no Bolsonaro, né? Eu acho, e aí tem que pensar, a gente não pode assim crucificar a mulher que vota no Bolsonaro, em princípio. Porém, é assim, as mulheres, não só as mulheres, como grande parte da população que vota no Bolsonaro, são submetidos a estímulos, né, que estão na área, né, das crenças. E eles estão sabendo exatamente e manipulando perfeitamente esse tipo de informação, fazendo com que grupos específicos recebam mensagens específicas. Se é do grupo religioso, vão lá estar dizendo que o PT vai botar a loira Satã de Sorocaba para poder fazer uma coisa absurda, né? Aquela história da mamadeira de piroca que vai ser feito nas escolas, aquilo é verdadeiro, aquilo é real. Não é? Então, essas mensagens que essas pessoas recebem especificamente, hoje nós sabemos que os grupos dessas redes sociais são muito bem mapeadas e eles não são o gabinete do ódio, né? Ao contrário, é ódio para quem é contra. Mas para esse grupo, eles mandam mensagens muito específicas, exatamente com esses teores. E as mulheres são submetidas a esse tipo de informação. E o que a gente tem que fazer é exatamente isso, é poder levar essas mensagens às mulheres através das suas crenças. E não com argumentos, vamos dizer, com argumentos racionais do entendimento, né? Que vem da córtex cerebral, não. São coisas que vêm do coração e que vão atingir essas mulheres muito mais do que realmente as mensagens que vêm do lado de lá. Então, é um comentário, né? Só um comentário que aí sim é uma provocação para vocês poderem ver o que a gente faz com isso. Yara? Mauro, foi realmente a campanha da eleição do Bolsonaro foi direcionada, muito bem feita. Ele não participou de debate algum, ele não apresentou programa de governo. E essa campanha, acho que nunca houve uma campanha tão pesada como houve do Partido dos Trabalhadores. Quando o presidente Lula, para que ele não participasse das eleições, tudo foi utilizado. Todos os argumentos possíveis na Justiça, lá para o Supremo, tudo que tinha direito. E eu vejo essa muito, muito voltada à campanha deles, da direita, a questão dos valores, né? Que os professores estão deturpando a cabeça das crianças, estão discutindo a pauta dos direitos humanos na escola, a questão do racismo intrínseco, introjetado na formação de todos os brasileiros, o machismo, a questão do respeito à diversidade nas escolas, isso já começa uma campanha fantástica, porque boa era a educação de antigamente, os valores conservadores, né, Mauro? Os valores conservadores. A escola que só ensinava o que deveria ensinar, não essas coisas, né? Eu fico sempre pensando assim, se a criança vem de uma família racista, aonde ela vai aprender que ela não deve ser racista, que isso é um horror? Pode ser na escola, né? A escola tem que trabalhar com esses temas, como temos uma lei específica para se falar desse tema nas escolas.
a questão do machismo. Então, a gente vê muitas voltando àquela questão conservadora dos valores de família, que a família tradicional, os valores tradicionais, a escola de antigamente, e que a gente veio para destruir tudo isso, né? Quando a gente fala contra o racismo, o respeito à diversidade, promovendo a mulher, muitas vezes as próprias mulheres, como o Mauro disse, se rejeitam essa questão, né? Rejeitam o feminismo, mandadas mensagens, né, Mauro? Que o feminismo é excludente, que é desrespeitoso, que as mulheres querem ser mais que os homens, que elas odeiam os homens. E as coisas mais baixas, assim, né? Que as feministas são feias, as feministas não tomam banho, essas coisas mais ridículas que vão pegando, né? Eu ouvi isso quando eu comecei na formação do PT, meu Deus do céu. O que diziam das mulheres de esquerda, o que dizem ainda, né, Raquel? Então, e essa campanha direcionada que o Mauro fala que aconteceu e levou o Bolsonaro à presidência da República, não tenho nenhuma dúvida que vai acontecer de novo, ou já está acontecendo. Isso acontece agora. As pessoas recebem aquilo que diretamente elas se interessam. A pessoa que é religiosa, a pessoa que gosta de animais, o recado vem, as redes sabem da sua vida inteira, não é? As pessoas, inclusive, expõem a sua vida nas redes. O PT perdeu as eleições por não ter dado atenção devida aos ataques. Eu vejo hoje, quando a cassação da Dilma, eu estava lá, quando o ovo da serpente estava sendo gestado. Eu vi isso com o Eduardo Cunha, aqueles horrores que a gente tinha lá no Congresso, inviabilizando o governo da presidenta Dilma ainda no primeiro mandato, né? E a gestação que levou ao Bolsonaro a campanha mais insidiosa, mais pesada que a gente já teve contra um partido político, que é o PT, né? Hoje, assim, uma autoridade política vai, como eu vejo aqui na minha cidade, vai para a rádio e fala: Lula é um ladrão, o Bolsonaro trabalha, ele está fazendo projetos. O Lula não, o Lula foi o maior ladrão que nós tivemos no Brasil e passava o dia bebendo pinga. Então, as coisas, assim, como ele vai repetindo esses chavões, né, que vão pegando nas pessoas. Vão virando verdade para alguns. O mais interessante que eu vejo é a onda dos conservadores. Eu sou conservador, eu queria que alguém traduzisse para mim, eu perguntar para os conservadores, os vereadores, eu sou um conservador. Conservador do raio do quê? O que você quer conservar? Muito claramente. O machismo, o racismo, a violência contra a mulher, tudo que nós tínhamos antigamente no conservadorismo, né? Uhum. Agora, e assim, já está acontecendo e vai acontecer de novo. Por outro lado, isso tudo, esse raciocínio todo, convive com saudade do tempo do Lula, quando a gente vivia melhor. Né? Eu acho que é um outro ponto a favor que precisa ser lembrado constantemente. Né? Porque, afinal de contas, o Brasil voltou ao mapa da fome. A classe trabalhadora perdeu muito dos seus direitos. As mulheres perderam mais ainda, né? Então, nós temos que resgatar esses direitos todos, né? Eu tenho lido muito sobre essa questão do bolsonarismo, o que ele representa na sociedade, psicologicamente nas pessoas e tudo mais. Valores que hoje são projetados como sendo interessantes, mas são do mais baixo nível, né? Você discriminar a mulher, Bolsonaro ofender jornalista, ele aparecer como um homem simples, ele é autêntico. Essa é a pior coisa que eu vejo, ele é autêntico, porque é autêntico votar na mesa, né? Autêntico falar mal de mulher, autêntico ser machista, né? Fazer piadas racistas, tudo isso é um homem autêntico, né? Você conseguiu dar projeção para as pessoas que acham que isso está correto, né? Esses mimimi todos hoje, que você não pode fazer nada com mulher, que tudo é sério, que eu não sei o quê.
Eu acho que são esses, não? São esses os valores tradicionais que as pessoas falam que Bolsonaro exaltou e que essa pessoa é assim, né? Ela é assim. Esse programa tem um defeito. Quando ele chega no fim, a gente acha que devia durar mais 1 hora. Nosso programa acabou de chegar no fim, né? Nós vamos ter que encerrar. E você quer se despedir, então, por Porque eu sou favor? muito faladeira também, Raquel. Não, foi ótimo. Muito bom, muito bom. Foi muito rico. Então, tchau. Até a semana que vem. E eu espero que nessas eleições, um veículo como esse, uma rádio, a Rádio Madalena, o Observatório da Mulher, são mecanismos assim, extremamente importantes para a projeção feminina. Eu espero que as candidaturas coletivas deem certo. Eu estou fazendo tudo, me empenhando pela nossa candidatura coletiva aqui com as deputadas, com a Calu Itapetininga, que é a nossa região desde o Brasil, de emancipação feminina, de eleger mulheres, e a gente fazer depois a nossa tarefa, que é representar as mulheres brasileiras condignamente no parlamento. Muito obrigada aqui do espaço da Rádio Madalena, Mauro e Raquel, que você também, olha, faz parte dessa história aqui. De tudo que eu fiz, você faz parte dessa história também. Viu, amiguinho? Beleza. Mauro, você quer dizer tchau? Tchau, muito obrigado. Foi excelente a participação, Yara. Muito obrigado e até lá. Yara, brigadíssima, super gentil, e a gente volta, o Observatório da Mulher volta na semana que vem.